tarde, gente. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, Design Informacional e Infografia, uma apresentação do Encontro das Águas. E a minha orientadora é a Ana Lourdes. Então, não é recente a utilização de recursos didáticos por professores. Isso porque eles têm a necessidade de apresentar os conteúdos em aulas explicativas da melhor forma. Então, sempre tem essa utilização. E o design informacional tem justamente essa capacidade de organizar as informações para, da melhor forma, apresentá-las. E uma das suas aplicações é o infográfico, que ele possui muita atratividade. O projeto se direciona ao Instituto SEAD, o Centro Educacional Agnus Dei, que ele está com umas novas aulas, e entre elas tem a temática Encontro das Águas. Então, tendo em vista essa necessidade de recursos frequentes por professores, essa oportunidade que o design informacional traz e essa contextualização do Estudo SEAD, esse projeto tem como objetivo utilizar a infografia na produção de recursos didáticos com a temática Encontro das Águas, com o intuito de apresentá-la de forma lúdica. Agora, por que o infográfico? Primeiramente, ele tem uma alta capacidade informacional. Colli afirma que o infográfico ele é uma união entre texto e ilustração e que ele possui um discurso autossuficiente na forma de se informar. E também ela é muito utilizada tanto em sites, para revista, no portal G1, sempre eles têm uma matéria que trazem algum infográfico, justamente por causa dessa atratividade que ele produz. Então, meus objetivos são os seguintes: levantar informações sobre o Encontro das Águas, compreender a prática do design informacional no que diz a respeito de objetos de aprendizagem, reconhecer o perfil da instituição Agnus Dei no intuito de compreender as motivações dos recursos didáticos utilizados, levantar informações sobre a infografia, que é a minha aplicação que eu escolhi para o projeto, e estimular a utilização de infográficos como objeto de aprendizagem, ou seja, do decorrer do desenvolvimento, demonstrar essa capacidade lúdica dele e informacional. No meu referencial teórico, eu separei em 4 partes. Primeiramente, o conteúdo que entraria no infográfico, que seria o Encontro das Águas. Posteriormente, o design informacional, a relação cotidiana e considerações da peça informacional. Em seguida, eu fui para a infografia, que foi um aprofundamento na aplicação que eu escolhi para o projeto. E, por último, produção e planejamento, que foi feito um estudo sobre ferramentas do design informacional aplicadas à infografia. A metodologia que eu escolhi foi a de Carvalho e Aragão, que é uma metodologia própria para infográfico, e ela se divide basicamente em 3 etapas: concepção, execução e acabamento. Na concepção, eu reuni informações necessárias, eu fiz entrevistas, para justamente eu passar para a etapa de execução, onde ocorre o planejamento. Eu fiz análises similares, fiz arquitetura da informação, e a partir disso eu pude ir para o acabamento, onde eu adicionei cores e dei prosseguimento para o projeto. Após isso, eu fiz entrevistas no Instituto SEAD, entrevistas de semi-estruturada e aberta, e eu tirei os seguintes pontos que eu coloquei aqui no slide. Interativo. Por que interativo? Lá na instituição, a coordenadora ressaltou que lá é necessário prender a atenção do aluno. E também uma das professoras citou que tem alunos especiais na sala. Então, o infográfico interativo, ele poderia trazer mais essa questão de envolver o público no infográfico. Dispositivo móvel. Por quê? O sistema utilizado lá é o sistema Aridissar. Eles usam aplicativos, livros são disponibilizados em forma digital e tem muita essa presença tecnológica, então considerou-se adequado colocar o dispositivo móvel. Elementos motivacionais, que foram em questão do público. O público são crianças, então considerou-se adequado colocar elementos que motivassem ela. Então, a partir disso, eu pude passar para a minha análise de similares, que se dividiu em 3 partes. Primeiro foi uma análise do público infantil, um infográfico voltado para o público infantil, de acordo com a análise de objetivos que eu reuni no meu referencial. Logo depois, eu fiz uma análise de estilos de interação que os infográficos podem atingir, infográficos interativos no caso, e estruturas simples de navegação que eu aproveitei na minha geração de alternativas. Logo em seguida, após todas as informações que eu reuni, eu fui capaz de criar os requisitos projetuais. Tiveram alguns pontos, por exemplo, a peça deverá ser de fácil utilização, ou a pregnância no conjunto forma e cor. Aí, no caso, eu utilizei o estilo flat design. Então, eu coloquei as adequações que eu achei necessário para desenvolver as alternativas.
A próxima etapa é a geração. E eu tive que fazer uma elaboração do conteúdo, a parte textual, e definir qual conceito eu utilizaria no meu infográfico, que seria uma visita de barco ao local. Então, as cores que eu utilizaria seriam referenciadas de fotografias e poderiam ter elementos que remetessem também a esse conceito. Aqui é a arquitetura da informação que eu fiz, que foi mais ou menos um roteiro. E de acordo com a minha metodologia, era para ocorrer uma adequação de toda a parte assim, textual, os estilos de interação que eu ia utilizar. Então foi uma parte sem interferência visual. Foi só adequação dentro de todos os layouts que teriam infográfico. A minha alternativa 1 é essa daqui. Ela utilizou o Flash Design, como eu propus, e eu usei um pouco de gradiente ao fundo. E nela, os botões que tivessem mais utilização, que no caso seria de retornar e a barra lateral de leitura, elas possuem uma cor verde para causar um maior contraste e para o usuário ver aquilo de forma mais perceptiva. E ali ao lado estão as telas. Logo aqui na navegação, tem o número 1 aqui, é o logo, o acesso a conteúdo. Ao acessar o conteúdo, o usuário se direcionaria à tela de opções, onde poderia selecionar uma das 4 opções e se direcionar à tela. Aí depois ele só faria retornar. Então, tipo, a navegação seria tela de opções, aí vai para tela do tema e retorna para a tela de opções. E para representar mais o conceito, que é visita de barco ao local, eu coloquei fiz uma alusão à proa de barco. Tipo, você vai se movimentar na frente da tela de opções, para dar alusão como se o usuário ele tivesse dentro do barco e tivesse que escolher para onde ir. Na alternativa 2, ela teve uma navegação inspirada em aplicativos e em sites, que é uma barra superior de navegação. Aí, no caso, ele teria a tela inicial e já iria direto para uma tela de tema, que seria fenômeno, e a navegação seria por essa barra superior. Então, foram feitas a avaliação de alternativas com 7 pessoas, entre estudantes de design e formandos, e a alternativa que se tornou mais adequada foi a alternativa número 1. Ela apresentou maior representação do conceito, estimula o usuário, pregnância, facilidade de uso. Na eficiência da navegação, a alternativa número 2 se sobressaiu, que embora ela apresentasse uma eficiência de navegação por utilizar a navegação de aplicativos, a alternativa número 1 tinha uma navegação que trouxesse mais estímulo ao usuário, justamente por causa da proa do barco ali, e ele escolheu os locais para onde ir. Aí agora eu vou iniciar o desenvolvimento das telas. Desenvolvimento das telas, eu coloquei a tela inicial, que o nome do infográfico é Parada no Encontro das Águas, e o carregamento seria, de certa forma, otimizado, não teria outra tela para isso. Ao clicar no botão Explorar, essa canoa, no início do botão, ela andaria até o outro lado, para fazer alusão ao carregamento. E aqui no canto tem a tela de opções. Na alternativa 1 escolhida, eu percebi que precisava ocorrer uma adequação. Essa barra lateral de leitura, quando ela descesse, ela ia sem querer tapar algumas informações. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adequação dela para não ter problema quando eu fosse desenvolver as outras telas, e após isso, eu desenvolvi os outros 4 temas. Senti-se uma necessidade de colocar uma tela para confirmar a saída. Para sair do infográfico, tem um botão esquerdo superior. Só que enquanto o usuário estivesse escolhendo o tema dele, ele sem querer poderia apertar nesse botão de saída, sem realmente ter o objetivo de sair. Então, para evitar isso, foi colocado uma tela de confirmação de saída. Aí agora eu vou passar para os estilos de interação que eu trabalhei. Eu produzi alguns GIFs, de acordo com análises similares, eu achei apropriado botar. Eu criei os quadros no After Effects e eu transformei em formato GIF no Photoshop. E aqui foram os GIFs produzidos. Eles foram para causar não muita distração, mas que trouxesse certa dinâmica para o layout. Também teve a ilustração manipulável que eu fiz no After Effects, que é um estilo de interação por manipulação, que ela pretendia trazer algumas informações. Por exemplo, o boto, quando ele é pequeno, ele possui a cor naturalmente cinza, e quando ele cresce, ele envelhece, ele vai adquirindo a cor mais rosada. Então, por meio do exemplo que eu botei no slide, foi como eu alcancei esse efeito desejado. E logo à direita tem também um recurso opcional, que é o áudio. Poderia ser ligado e desligado. No caso, na aula, se fosse atrapalhar, a professora poderia pedir para desligar. E se a criança estivesse utilizando em casa, ela poderia ligar o áudio sem problemas.
Aqui foram as interações por instrução que eu botei, que são cliques para alcançar informação. E também eu trouxe uma oportunidade na tela fenômeno para adicionar uma outra interação por instrução. No caso, que é uma curiosidade, que o encontro das águas ele pode ser visto do espaço. Então, achei interessante, eu botei um botão no canto ali e com uma ilustração de foguete. Aí, ao apertar, apareceria uma aba com uma foto retirada por um astronauta. Aqui o detalhamento dos tamanhos. A tipografia que eu escolhi para logo, para identificação do infográfico, para leitura foi a Roboto. E os tons mais utilizados foram aqueles. Não teve uma paleta definida, porque as cores foram escolhidas em função dos elementos que eu estava representando, mas porém aqueles foram os tons mais utilizados. Aí uma simulaçãozinha, um carregamento, opções, indo para a tela arqueologia, interação por instrução, e o retorno à tela de opções e a confirmação de saída. Bom, durante essa pesquisa que eu fiz no projeto, eu reconheci que a infografia, apesar dela não ser algo recente, ela vem chamando cada vez mais a atenção de vários profissionais de diferentes áreas no âmbito educacional. Por exemplo, de profissionais da língua portuguesa. Eles sempre fazem artigos falando dessa importância que é envolver o aluno e trazer assuntos interativos. Acredita-se que a minha escolha atingiu o perfil da escola no aspecto do sistema utilizado nela, que tem um perfil mais de tecnologia, e também que a facilidade que é baixar um aplicativo. E atualmente o projeto, devido ao cronograma, o projeto ainda aguarda avaliação de programador e também para ter futuras análises de usabilidade e outras questões. E acredita-se também que ocorreu uma contribuição com a infografia, em relação da visão dela como objeto de aprendizagem. Eu acredito que, conforme o meu desenvolvimento, eu consegui desenvolvê-la de forma lúdica e mostrar a importância dela, que ela pode ter para o âmbito educacional. Aqui são as referências que eu utilizei. E é isso. Muito obrigada.